Olá, tudo jóia? Então, o nosso grupo ficou responsável por falar sobre o tema da insuficiência cardíaca congestiva em cães, certo? Nosso grupo é constituído pelo Matheus Machado, Ana Cláudia Mendes, Jade Rincon, Raquel Rafaela e eu, Eduardo Morato, certo? Então, a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica secundária, né? As cardiomiopatias, certo? Ou seja, o coração ele não é capaz de desenvolver sua função necessária, certo? Isso abrange anormalidades da função sistólica, diastólica e ambas causadas por enfermidades, certo? Que no caso são as cardiomiopatias, valvulopatias, certo? E também as cardiopatias congênitas, certo? Essa insuficiência cardíaca congestiva, ela é uma síndrome clínica na qual o coração ele é incapaz de bombear o sangue de maneira eficiente, ou seja, afetando a ejeção ventricular e o retorno venoso, porém a ejeção ventricular ineficiente. O que isso acontece? Acaba que afeta com a perfusão tecidual e a incapacidade ao exercício, certo? Vamos falar um pouco sobre a etiologia da insuficiência cardíaca congestiva. Essa síndrome é secundária a outras cardiomiopatias, onde o miocárdio ele é incapaz, de fazer o bombeamento correto sanguíneo, e sendo assim ele age de uma forma ineficiente, onde um lado pode ser acometido quanto o outro, lado direito quanto o esquerdo, ou ambos os lados podem ser acometidos, assim gerando as classificações como a insuficiência cardíaca congestiva direita e insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Essas duas síndromes, elas são caracterizadas pelo baixo débito cardíaco, que é pela diminuição da perfusão tecidual e, consequentemente, a oxigenação inadequada do tecido. Na insuficiência cardíaca congestiva direita, como eu já disse, ela é por outras cardiomiopatias. Alguns exemplos de cardiomiopatia são insuficiência valvular, deficiência da doença pericárdia, obstrução da saída do ventrículo direito, hipertensão pulmonar e doença do miocárdio. Que são síndromes que geram um aumento na pressão do enchimento do ventrículo, gerando alterações hemodinâmicas cardíacas. Quando o lado direito do coração ele está acometido, tem um acúmulo de líquido no fígado e no baço. Esse acúmulo de líquido no fígado no braço faz o animal apresentar sinais clínicos de ascite, que é aquele acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Pelo fato da pressão hidrostática venosa aumentar e ter saída de fluido das cápsulas hepáticas. Aí, essa pressão na cavidade abdominal aumenta, acaba comprimindo o diafragma, gerando sinais respiratórios. Na insuficiência cardíaca congestiva esquerda, há algumas tipos de etiologias, que sempre elas geram um edema pulmonar. Uma delas ocorre quando há uma pressão do aumento, uma pressão do aumento do ventrículo esquerdo, que ela é associada a um volume que é gerado pela pressão sistólica, que leva à disfunção, induzindo a ocorrência de edema pulmonar. Outra forma de disfunção é causada pela diminuição do débito cardíaco dos ventrículos esquerdo, ativa mecanismos compensatórios que levam à retenção de sódio e água a níveis renais, que aumenta o volume do sangue. E o coração ele apresenta sinais clínicos da insuficiência cardíaca esquerda, O coração ele fica dilatado ao extremo, o ventrículo, o ventrículo esquerdo ele fica dilatado ao extremo até seu limite. E enquanto isso, os mecanismos compensatórios eles não param, ou seja, os rins eles continuam a fazer a retenção de sódio e água. E enquanto isso,
tá ali acontecendo a insuficiência, né? E os rins não param. E nisso, o ventrículo esquerdo, ele continua aumentando a pressão diastólica e de forma retrógrada, a circulação ela atinge os átrios, atinge as veias, chega até o leito capilar e assim ele gera o aparecimento de edemas pulmonares, ou seja, que a insuficiência cardíaca esquerda ela vai sendo acometida de uma forma que ela chega a dar sinais de insuficiência pulmonar, né, de edema pulmonar. Olá, meu nome é Matheus Machado Moreira e eu vou falar um pouco sobre os sinais clínicos da insuficiência cardíaca congestiva nos animais. Logo no início da doença, esses sinais eles podem ser silenciosos. Então, aí que está a importância da gente sempre estar levando nossos animais no veterinário, pelo menos uma vez ao ano, para a gente sempre estar fazendo aquele check-up, sempre estar podendo avaliar e tentar descobrir o mais rápido possível qualquer tipo de enfermidade, não só essa. Então, quando o animal chega para a gente na clínica, o tutor geralmente ele vai ter a queixa de tosse, dificuldade de respirar, intolerância ao exercício, falta de energia, falta de apetite, consequentemente o emagrecimento e desmaios. Todas essas queixas que o tutor trouxe sobre o animal pode se associar pela diminuição da circulação que essa doença traz. Então, logo, acaba aumentando, pela tosse, aumentando o fluido dentro do pulmão, então por isso o animal acaba tossindo. Aí isso traz uma dificuldade de respirar, o animal não consegue fazer exercícios físicos, porque toda vez que ele vai fazer o exercício, ele consequentemente ele vai precisar mais de oxigenação, e isso vai fazer com que ele não tenha esse aporte de oxigênio por causa do coração, que está com esse problema, e aí acaba que ele não faz o exercício, ele cansa rápido, podendo levar a desmaios. Então, assim, com essas queixas do tutor, a gente vai fazer uns exames físicos. No caso, quando a gente fizer a auscultação, a gente pode auscultar arritmias e sopros. A gente também pode averiguar que nas patas, nos membros, tem edema, né? Pode ter edema ou não de membro, e ascite. A gente vai notar. No caso, a ascite, pelo fato do sangue ficar muito tempo nos vasos e acaba extravasando esse sangue, esse fluido de dentro dos vasos para dentro da cavidade abdominal. Então, assim, é sempre importante, quando o animal chega, a gente sempre está fazendo esses exames. Além disso, a gente pode induzir ele a um exercício ali, né, durante o atendimento, ali dentro mesmo do consultório, e acabar constatando, ver se ele tem mesmo uma intolerância, se quando ele faz um exercício ou um esforço físico ele fica ofegante muito rápido, cansado muito rápido, ou até mesmo ele pode desmaiar. Averiguar a questão de TPC é importante, averiguar a cor das mucosas, a coloração, principalmente depois que a gente induzir ele ao exercício, porque pode ficar roxa, né? Cianótica, então é sempre importante. Então, esse é um pouco dos sinais clínicos que a gente nota na insuficiência cardíaca congestiva. Os objetivos do tratamento de insuficiência cardíaca congestiva vêm com o intuito de reduzir a formação de edema pulmonar e efusões, aumentar o débito cardíaco, reduzir o trabalho cardíaco, aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida do paciente. Os pacientes que são portadores dessa síndrome, que é a insuficiência cardíaca congestiva, sintomáticos, o tratamento é baseado no uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina, que é a IECA, que é um vasodilatador, o uso de diuréticos e inotrópicos positivos. O vasodilatador recomendado nesse caso é o enalapril, na dosagem de 0,25 a 0,5 mg por quilo BID. Claro que a posologia vai depender do animal. Ele tem a função de diminuir a tosse, reduzir a frequência cardíaca, diminuir o esforço cardíaco,
ter uma melhora nos sinais clínicos e uma melhora na performance cardíaca. O diurético utilizado nesse caso vai ser a furosemida, na dosagem de 1 a 3 mg por quilo por via oral, e a posologia sempre vai variar de acordo com o animal. Ele tem a função, a finalidade de diminuir edema e efusões, mas tem que tomar cuidado com a função renal do paciente. O inotrópico positivo utilizado nesse caso vai ser o pimobendan, na dosagem de 0,1 a 0,3 mg por quilo BID, e é sempre importante administrar esse medicamento 1 hora antes da refeição desse paciente. E a sua função é promover o aumento da contratilidade e vasodilatação sistêmica e pulmonar. A insuficiência cardíaca congestiva, ela não é uma doença, ela é uma síndrome e ela não tem cura. Então o tratamento é feito pelo tutor do animal pelo resto da vida dele. O intuito desse tratamento é melhorar a sobrevida do paciente. Junto com o tratamento sistêmico que eu mencionei, é necessário ter alguns cuidados especiais com esse animal, como por exemplo, uma dieta restritiva de sal, que no caso é uma dieta hipossódica, vai ter uma restrição na quantidade de sal da alimentação desse animal. E é importante também não submeter o animal a fazer um esforço físico intenso, não praticar atividades físicas, uma restrição de exercício.